Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. E aí, vocês estão curiosos para saber por que é importante Jesus ser Deus? Por que é importante para mim saber que Jesus é Deus, que Jesus sempre foi Deus, sempre existiu. Nós aprendemos isso sobre Jesus na nossa nova série, Conhecendo Jesus. Por que é tão importante? Porque se Jesus não for Deus, nós temos um problema na nossa salvação. Vocês viram aí no título da lição o proto-evangelho. Eu vou entrar nisso daqui a pouquinho. Porque é a primeira menção oficial acerca de Jesus em Gênesis. Em Gênesis já aparece Jesus? Já aparece Jesus ali, uma referência longínqua acerca de Jesus. Mas volta para cá e vamos entender por que era importante Jesus ser Deus. Olha só, duas simples razões por que é importante para a nossa salvação que Jesus, que Deus encarnasse e que ele, sendo Deus, padecesse ali na cruz e morresse na cruz. Deus morreu na cruz? Deus morreu na cruz lá. Jesus morreu, ele é Deus e Deus morreu na cruz. E o texto de Atos 20 diz que Deus comprou a igreja, o seu povo, com o seu próprio sangue. Mas Deus tem sangue? Tem. Então Jesus é Deus. Coloque isso na cabeça de vocês. Primeira razão, por causa do tamanho da dívida. Que dívida? Está falando de dívida? Porque tem nome no Serasa? Está devendo para alguém? Nós estamos devendo. Sim, claro que nós estamos devendo. Por causa do tamanho da nossa dívida. Quando nós pecamos, realizamos algum pecado, o que acontece? Nós ofendemos a santidade de Deus. Quando toda pessoa peca, ela contrai, ela assume uma dívida perante Deus. Eu pequei e a minha dívida é do tamanho da dignidade do ofendido. Pastor Isaac, está complicado isso daí. Vou tentar ilustrar para vocês, quer ver? Quando eu, dou um soco numa pessoa na rua. Deu aquele soco ali, foi uma lesão corporal, aconteceu ali, tudo bem, passou, pedi desculpa ali, está tudo certo. E o que acontece se eu der um soco na cara da rainha da Inglaterra? A coisa fica grave, fica séria, não fica? Eu vou ter uma punição muito maior, por causa da pessoa que recebeu ali o meu soco, o meu pecado. Então a ideia é mais ou menos essa com Deus. Quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. E Deus é santo, santo, santo. Deus é plenamente santo. Qual o tamanho da minha dívida? Qual deverá ser o tamanho da minha punição? Eterna. Porque a santidade de Deus, ela é, assim como Deus é, eterno. Então, a minha dívida é eterna. Eu posso pagar essa dívida? Não posso pagar essa dívida. Algum outro homem, alguma outra pessoa nesse mundo pode pagar essa dívida por mim? Ninguém pode pagar essa dívida por mim. Eu não consigo pagar essa dívida, porque foi uma ofensa contra o Deus Criador dos céus e da terra. Eu ofendi o meu pecado, e nós sabemos, nós pecamos todos os dias. Então a dívida vai aumentando, vai acumulando, se é que é possível isso, porque ela é impagável. Nós não conseguimos pagar essa dívida. E aí, por que é importante que Jesus, plenamente Deus, viesse e assumisse essa dívida no nosso lugar? Porque Deus, pagando a dívida, não a dívida de Deus, mas a dívida que nós tínhamos com relação a Deus. Então só Deus podia pagar essa dívida. Claro, só Deus podia perdoar essa dívida. A dívida deve ser paga, sim. Deus esqueceu? Não. A dívida deve ser paga. Senão Deus não é justo. Se ele só apagasse, esquece isso aí, não foi nada. Deus poderia fazer isso? Não, porque Deus também é justo.
todo pecado deve ser punido. Todo pecado deve ser punido. Mas e aí o que aconteceu conosco? Que recebemos, nós que cremos em Jesus e recebemos aí os benefícios do seu sacrifício, nós recebemos o pagamento pela nossa dívida. Recebemos lá um cheque falando, ó, você não deve mais nada. Por quê? Quem pagou essa dívida? O próprio Deus. O próprio Deus. Jesus. Deus. Jesus sendo Deus, foi lá e pagou essa dívida. Abra sua Bíblia aí em Colossenses 2, para saber acerca da nossa dívida e como Jesus pagou essa nossa dívida. Colossenses 2,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor, ou o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. A redenção aqui é o resgate por meio de um pagamento, como se nós fôssemos reféns do pecado, ou reféns aí de Satanás, e aí Jesus foi lá, pagou o preço com a sua própria vida, pagou o preço e nos resgatou. Essa é a ideia de redenção, já expliquei para vocês em aulas passadas. A remissão dos pecados, o que é remissão dos pecados? É apagar, remir, apagar os pecados. Remiu a dívida, cancelou, acabou, não devo mais nada. Olha só, a remissão dos pecados. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu estou lendo Colossenses 1, 13 e 14. Remissão dos pecados, e aqui é pagamento. Agora eu vou ler o 2, 13, vocês estavam confusos, né? Que eu falei, eu li o 2 e li o 1. Então, mas o 1 também fala sobre remissão e redenção, conceitos importantes para nós. Redenção, compra por meio de um pagamento. Remissão, a pagar a dívida, a pagar os pecados, a pagar a culpa. Vai lá para o 2,14, agora 2,14, tá bom? 2,14, ou 13,14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Começou aqui, ó, perdoando. Ó, você tem essa dívida aí, ó, tem esse problema, tá perdoado. Está perdoado. Não trato mais com base nesse delito. E olha só o 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Encravando na cruz. Então lá na cruz Jesus fez o que? Cancelou a nossa dívida. E era importante que ele fosse Deus para fazer isso, porque só Deus poderia pagar essa dívida. Nenhum outro homem poderia pagar essa dívida eterna que nós tínhamos com Deus. Todo homem que não crê em Jesus continua ali tendo essa dívida. E como é que ele vai pagar essa dívida? No inferno. É a punição, é a justa punição pelo seu pecado. Se a pessoa morreu sem crer em Jesus, ela vai ter que pagar essa dívida para com Deus. Como? Sofrendo, recebendo a punição no inferno pelo seu pecado. É assim, é a morte eterna. É assim que é a verdade, Deus nos disse em sua palavra. Como é que nós saímos dessa situação de dívida? Recebendo Jesus como Salvador. Beleza? Segundo motivo porque Jesus precisava ser Deus, porque esse sacrifício precisava ser sem pecado. O pagamento da dívida, o sacrifício de Jesus precisava ser sem pecado. Como assim sem pecado? Eu não posso morrer por uma pessoa em nome dela, em lugar dela, porque eu tenho pecado. Nenhum outro ser humano pode fazer isso. Nenhum ser humano, na verdade, pode fazer isso. Eu vou morrer no lugar dele para cancelar a dívida dele. Ele pecou? Tudo bem, eu vou morrer no lugar dele. Mas você também é pecador, você também tem as suas próprias dívidas. Jesus não tinha essas dívidas. Então ele recebeu em si a punição pelas nossas dívidas, pelos nossos pecados, algo que ele mesmo não tinha. Por quê? Porque ele era sem
pecado. Abra sua Bíblia em Hebreus 7, para entender um pouquinho isso. Hebreus 7 vai falar acerca dessa mediação de Jesus. Hebreus 7, no versículo 26 e 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, falando de Jesus, santo, olha aqui, sem pecado, inculpável, sem pecado, sem culpa, sem mácula, Jesus sem pecado, sem mácula nenhuma, nada, ele separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Olha só, deixa eu tentar explicar para vocês aqui. O sumo sacerdote era um intermediário, era o mediador entre Deus e o povo de Israel, lá na época do Antigo Testamento. Esse era o sumo sacerdote. E uma vez por ano ele se apresentava ali no Santo dos Santos e oferecia um sacrifício. Ele primeiro oferecia o sacrifício por si, porque ele tinha pecados, e depois ele oferecia um sacrifício por todo o povo. Esse sacrifício era capaz de anular a dívida do povo? Não. Mas, como nós aprendemos, isso eram sombras do que haveria de vir. Isso era um símbolo do que nós receberemos em Cristo. E Cristo não tem pecado. Começou bem, porque ele não precisa fazer esse sacrifício por si mesmo. O sacrifício que ele fez na cruz era em nosso lugar, em nosso favor, uma vez por todas. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele não é só um ser humano, ele é Deus também. Então, dois motivos que era necessário Jesus ser Deus: por causa do tamanho da nossa dívida e porque ele era sem pecado. Só Deus é sem pecado. E Jesus também, quando encarnou, continuou sendo sem pecado e assim pagou no nosso lugar a nossa dívida. Ele não poderia ter dívidas no seu nome, tinha que ter o nome zerado, tá bom? E qual a aplicação de tudo isso, gente? Qual a aplicação de tudo isso? Falei para vocês da aula passada, eu estou 12 minutos aqui já, quase na metade dessa aula. Qual a aplicação de tudo isso? Lá em Romanos 3:23 nós aprendemos o quê? Que todos pecaram, todos nós, seres humanos, exceto Jesus, claro. Todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Separados da glória de Deus. E aí o que Jesus vem e faz? Jesus nos restaura, Jesus nos aproxima do quê? Da glória de Deus. Nós antes estávamos destituídos, separados. E aí nós vemos em Jesus o quê? A glória de Deus. Já li para vocês aqui João 1, versículo 14, olha só. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Olha aqui a glória de Deus se aproximando de nós, ou nós sendo aproximados da glória de Deus novamente. Glória do unigênito do Pai. Nós não estamos mais destituídos da glória de Deus. Nós estamos mais separados da glória de Deus. Nós agora estamos participando da glória de Deus por causa de Jesus. E aí o que nós fazemos com isso? O que nós fazemos com isso? Nós vivemos como Ele. Agora eu participo da glória de Deus. Eu aprendi que Jesus sempre existiu, que Jesus é Deus, que por causa de Jesus ser Deus, Ele pagou a minha dívida, Ele, sem pecado, foi lá e se sacrificou no meu lugar, e agora o que eu faço? Eu vivo como Ele. Sim, sem pecado. Dá para viver sem pecado, pastor Isaac? Claro, nós sabemos que não totalmente, mas eu luto, eu não sou mais escravo do pecado. Por quê? Eu fui comprado por Jesus. Agora eu luto contra o pecado e sou cada dia mais parecido com Jesus. É assim que o crente vive. É assim que você que está me ouvindo, se é um crente, deve viver como Jesus. Tá bom? Vamos parar por aqui. Um trecho não tem que explicar para vocês, não tem como fugir disso. E vamos agora para a nossa aula propriamente dita, aí o título da nossa aula que vocês veem aí em Gênesis 3:15, chamado Proto-Evangelho. O que é o Proto-Evangelho? É um evangelho em formação, é um
em geração, como se fosse ali um embrião do evangelho. Quando tem a criança na barriga da mamãe, tá lá a criança na barriga da mamãe, um embriãozinho, um feijãozinho. O meu filho deve estar desse tamanho, assim, um pouco maior, assim, não sei. O último ultrassom ele estava com 10 centímetros, alguma coisa assim. Não, 6 centímetros. E no primeiro ultrassom estava com milímetros, então era pequenininho. Então, o que é esse proto-evangelho? Nós conhecemos o evangelho. Vocês conhecem o evangelho? Se você não conhece o evangelho, volta lá na aula passada para você conhecer o evangelho em 3 passos. 3 passos. Mas você já conhece o evangelho. O que é esse proto-evangelho? Um embriãozinho, pequenininho. Bom, já deixa sua Bíblia aberta em Gênesis 3. Gênesis 3, 20 e... Gênesis 3, 15, desculpa. Gênesis 3, 15. Deixa a sua Bíblia aberta aí porque eu vou explicar esse texto para vocês. Gênesis 3, 15. O que aconteceu? Vocês já devem ter lido. Se não leram, por favor, pausa o vídeo e vai ler Gênesis 1, 2 e 3 até o versículo 15 para saber o que aconteceu. Deus criou todas as coisas, colocou Adão e Eva lá no jardim, falou para Adão e Eva, pode comer de tudo, mas aquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, não mexe. Não mexe, tá bom? Só isso. Só essa é a ordem que eu dou para vocês. Viu o que aconteceu? A serpente foi lá e enganou Eva. Foi lá. Contou um monte de mentira, um monte de meias verdades, acrescentou umas coisas lá e aí enganou Eva. E Eva deu para o seu marido Adão e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo assim a Deus. Foi quando o pecado entrou no mundo. Foi quando o pecado entrou no mundo. E aí, a partir de então, toda pessoa nasce pecadora, porque nasce do fruto, nasce da descendência de Adão. Toda pessoa é pecadora, porque já nasce da descendência de Adão. E o que o Evangelho diz? Eu lembro que eu falei para vocês da má notícia e da boa notícia lá na aula passada. Então nós temos aqui um vislumbre daquela boa notícia. O Evangelho é isso, é a boa nova, a boa notícia. Nós temos um vislumbre do que seria essa boa notícia. Deus parece que não deixou ali Eva, Adão e Eva principalmente, sem esperança. Vocês pecaram, saiam da minha frente. Saiam da minha frente, vão viver longe da minha presença. Deus não fez isso. Deus mostrou muita graça. Deus mostrou ali no proto-evangelho. E por que eu estou falando de proto-evangelho? Porque esse texto vai falar acerca de Jesus. É uma alusão aí a Jesus mais no futuro. Por isso que eu estou falando do proto-evangelho. Nós estamos conhecendo Jesus. E se esse texto falar de Jesus, é importante nós entendermos ele. Tá bom? Vamos ler aí o texto. 3,15. Porém, inimizade. O que aconteceu? Vamos lá, vamos recapitular. Deus está fazendo aqui uma série de maldições. Uma série de maldições. Ele primeiro amaldiçoou a serpente. Lá no versículo 14. Não é que a serpente não sofreu ali maldições, não é porque ela tem consciência, não é isso. A serpente vai servir como um símbolo do que aconteceu no Éden. Se vocês quiserem saber sobre a serpente, leiam lá o texto. Se tiver dúvida, me escreve, porque não dá tempo de explicar aqui. Mas o que nós precisamos olhar é para o versículo 15. Agora, Deus vai fazer uma maldição, vai se dirigir a Satanás. Satanás, diabo. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti, Satanás, diabo, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vai, pastor Isaac, onde é que está Jesus aqui? Eu não achei Jesus aqui. Vocês acharam Jesus aqui? Tem Jesus aqui, claro que tem. Quem é o descendente? O descendente da mulher que o autor aqui está se referindo, que Deus está se referindo. Quem é? Jesus. Quem que vai ferir a cabeça de Satanás? E quem terá o calcanhar ferido? Jesus. Sim. Claro, eu vou explicar para vocês daqui a pouco, termo por termo, tá bom? Mas está falando de Jesus. Por isso que eu trouxe esse texto que vocês conhecem. Então, proto-evangelho. Por quê? Porém, inimizade entre ti e a mulher.
Como assim, inimizade? Mas o que aconteceu quando quando o homem pecou, quando a mulher pecou? Eles se tornaram inimigos de quem? Do diabo? Não, inimigos de Deus. O diabo já havia caído, o diabo já havia pecado, já havia transgredido e estava em inimizade contra Deus. E aí Deus dá uma palavra de graça aqui. Como assim? Porque a mulher já estava do lado de Satanás, por assim dizer, já era inimiga de Deus por causa do pecado. Já estava separada, já estava destituída da glória de Deus, a mulher e Adão, toda a raça humana, por causa do pecado. Então, como assim? Deus está dando uma palavra de graça a respeito da sua graça, não é de graça de gratuito, a respeito da sua graça. Por quê? Ô Satanás, você, achando que vai levar toda a humanidade para o seu lado, para o lado da inimizade contra Deus, eu, o Senhor, vou transformar isso, eu vou reverter isso, eu vou pôr inimizade entre as pessoas, entre você e a mulher, entre você, e porém inimizade entre ti e a mulher. Você acha que você ganhou a mulher para si quando ela desobedeceu? Eu vou salvá-la. Nossa, pastor Isaac, eu vou salvá-la. E vou, além do mais, eu vou salvar ela e entre a tua descendência e os descendentes dela. Alguns descendentes desta mulher eu vou salvar. Vou trazer de volta para o meu lado. Isso é o Evangelho? É o Evangelho acontecendo aqui. Quando Deus nos resgata. Olha aqui a redenção, o resgate. Quando Deus nos traz de volta para o seu lado. Nós éramos inimigos de Deus. Todo aquele que não aceita o Filho tem a ira de Deus sobre si. Nós somos resgatados. Então Deus está dando uma palavra aqui, falando o que Ele vai fazer no futuro. Quando Eva ouviu isso, quando os leitores de Gênesis leram isso lá atrás, eles não entendiam muito bem. Não tinham muita noção. Quem será essa pessoa? Nós hoje sabemos que é Jesus. Hoje nós sabemos porque temos toda a Bíblia aí explicando direitinho. E sabemos que essa pessoa é Jesus. Mas quando eles ouviram isso, ouviram uma palavra de graça, uma promessa acerca da graça de Deus, do favor de Deus em ir lá e resgatar parte dessa descendência, parte dos filhos da mulher. Claro, o Satanás não tem filhos, Satanás não tem descendência, Satanás não procria. Mas lá em João 8,44, João 8,44, Jesus vai chamar os incrédulos de filhos do diabo. Olha só, João 8,44 diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai. Então dá esse sentido de descendência. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Então, quem se mantém rebelde, inimigo de Deus, é filho do diabo. Jesus chamou de filho do diabo. E a promessa de Deus é o quê? Eu vou colocar inimizade entre os filhos do diabo e os filhos de Eva. Entre os filhos do diabo e os filhos de Eva eu vou colocar inimizade. Como vai existir essa inimizade? Por meio da salvação em Jesus. Sim, nós não podemos ser amigos do mundo. Lembram do versículo? Nós não podemos... A amizade com o mundo consiste em inimizade com Deus. Então, não posso ser filho de Deus e filho do diabo. Não, ou você é um ou você é outro. Então vejam aqui uma palavra de graça de Deus. E aí ele fala acerca do que vai fazer. Deus vai falar, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, os seus filhos, diabo, filhos de Satanás, e a descendência dela, descendência da mulher. E este este te ferirá a cabeça. Quem? A descendência da mulher, o descendente da mulher. O descendente da mulher vai ferir a cabeça de Satanás. E o Satanás vai ferir o descendente no calcanhar. E quando isso aconteceu? Quando foi que isso aconteceu?
na cruz. Na cruz, Jesus pisou a cabeça de Satanás, do diabo, e na cruz o diabo feriu o calcanhar de Jesus. O que significa isso, pastor Isaac? Quer dizer que na cruz, quando Jesus morreu, esta é a sua ferida. É a ferida no calcanhar de Jesus. Por que a ferida no calcanhar? Porque essa ferida acabou se curando. Não é uma ferida mortal. Porque Jesus ressuscitou. Mas acabou abalando. Essa ferida acabou, claro, sumindo, porque Jesus ressuscitou. Mas ali Jesus foi ferido no calcanhar, quando ele teve que morrer. Estava falando da morte de Jesus aqui? Sim, estava falando da morte de Jesus. E como é que Jesus feriu a cabeça de Satanás? Porque ali naquele momento Jesus proveu para o homem um novo caminho, ou o único caminho a Deus. Agora, todos os homens não serão mais inimigos, não serão mais filhos do diabo, porque por meio de Jesus nós podemos ser chamados o quê? Filhos de Deus. João 1, versículo 12. João 1, versículo. Eu já falei para vocês decorarem esse versículo. Todos aqueles que receberam o Filho, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, naquele momento, Jesus feriu a cabeça de Satanás e proveu essa relação, essa reconciliação de Deus com aqueles que creem em Jesus. É a restauração da amizade entre Deus e o homem por meio de Jesus. Satanás não venceu. Deus já está falando aqui no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, Satanás, você não vai vencer essa guerra. O que você quis fazer, enganando Eva, você quis levá-la para o seu lado. Você quis levá-la e conseguiu. Ela foi, Adão foi, toda a humanidade agora estão aí condenados. Lembram da dívida que eu falei aula passada? Falei agora nessa aula para vocês. Estão condenados. Então tem que pagar essa dívida. Mas Deus já dá uma esperança para Eva, para Adão e para toda a humanidade. Por meio desse versículo que faz alusão direta a Jesus e o que ele fez na cruz. Nós vemos aqui, meus queridos, eu quero que vocês abram aí para a gente reforçar tudo que eu disse. Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15 vai falar acerca de Jesus ferindo ali a Satanás na cabeça. Hebreus 2, 14 e 15. Veja aí, Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, olha aqui, falando de Jesus, por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha aqui, ferindo a cabeça do diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus, por sua morte, pisou a cabeça de Satanás, aquele que tem poder sobre a morte, que acabou levando todos aí à morte, à inimizade, à condenação eterna. Jesus restaurou isso. E Hebreus 9, 22, vai falar sobre a ferida no calcanhar. 9, 22. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que significa isso? Quem pecou tem que pagar a dívida. Lembra da dívida que eu falei para vocês? Tem que pagar com a própria vida. Tem que pagar com a própria vida. É isso que significa. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, se você pecou, você tem que morrer. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a nossa vida em Cristo. A nossa fé em Cristo, a nossa crer no sacrifício de Cristo. Então Jesus derramou o seu próprio sangue para
pagar a nossa dívida. Então ele teve o seu calcanhar ferido para nos dar vida. Para nos dar vida. E assim não sofrermos mais os efeitos da morte que todos os homens terão que enfrentar, exceto aqueles que são agora amigos de Deus. Tá bom? O versículo que vocês têm que decorar, o versículo que vocês têm que decorar é Gênesis 3:15. Tá bom? Fica fácil. A gente já estudou ele, vocês têm que decorar. Fiquem com Deus, espero que tenham entendido tudo, bastante coisa, mas vamos caminhando assim, tá bom? Deus abençoe vocês, tchau, tchau.